Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala, estamos aqui para uma aula de geografia e hoje a gente vai trabalhar algumas informações bem importantes quando você estuda geografia, são essenciais, aquilo que a gente tem que saber para o entendimento de diversos assuntos dentro da área de geografia. Então, vamos ficar ligados na aula, vamos prestar bastante atenção porque os conteúdos de hoje são extremamente importantes para vocês. O objetivo da nossa aula ali, então, reconhecer as principais características e conceitos sobre escala cartográfica, bem como os principais fenômenos e processos que acontecem no espaço geográfico e que são parte do espaço geográfico. Então, bem importante, como isso vai estar representado no papel, por exemplo? Que características que nós vamos conseguir representar no papel utilizando determinadas técnicas que são específicas da geografia. Então, vamos lá. Primeira coisa, para representarmos o espaço geográfico de forma proporcional à realidade, a gente usa algo que é importantíssimo, que a gente chama de escala. E aí eu trouxe uma imagem justamente para relembrar, retomar aquela ideia que a gente já estudou a respeito. Então, eu vou ter um desenho, uma representação aqui do espaço geográfico, e aí eu vou ter ali a régua que indica para nós que isso daqui é no papel. Qual é a relação do que está representado no papel com a realidade? Então, quando eu estabeleço essa relação ali, eu uso uma informação matemática que eu vou chamar de escala, que é justamente o que está desenhado no papel tem que estar diretamente relacionado com a realidade, de uma forma reduzida, e a gente já vai falar a respeito disso. Mas todo esse conjunto aqui, que eu tenho representado num plano, a partir de uma realidade, a partir dos fenômenos geográficos reais, eu chamo de escala quando eu tenho essa relação estabelecida, certo? E aí o que nós vamos ter? Diferentes tipos ou maneiras disso acontecer. Então, os diferentes tipos de escala. A escala natural, que eu digo que ela é de 1 para 1. Ou seja, quando o tamanho físico do objeto ou do fenômeno ou daquilo que eu estou representando coincide com a realidade. Por exemplo, vou desenhar esse lápis, né? Eu posso desenhar o tamanho real no papel. Então, a escala vai ser de 1 para 1, ok? Por isso que eu digo que é a escala natural. Agora, existem outras formas. Por exemplo, a escala reduzida. O que eu vou ter? Quando o tamanho real é maior do que a área representada, costuma-se utilizar, então, ali em mapas, territórios ou plantas de habitações, por exemplo. Aí eu vou ter lá a escala de 1 para 2, de 1 para 5, de 1 para 5.000. Então, isso quer dizer o quê? Que eu reduzi o tamanho real para representar num plano ou no papel algo ali da realidade que é maior. Então, eu preciso reduzir para que isso caiba no papel, para que eu consiga ter aquela informação representada no papel. Só que o detalhe importante é que a gente sempre vai usar aquela ideia de relação com a realidade, de proporção, que aí tem a ver com o que a gente chama de escala. Ok? Então, sempre na geografia é a parte mais importante quando eu penso na escala. É a escala reduzida, porque aí eu vou diminuir as áreas para poder representar no papel, certo? E aí nós vamos ter a escala ampliada, que é quando algo é pequeno e eu vou precisar ampliar para mostrar detalhes, por exemplo. Então, eu utilizo ali a chamada escala ampliada. O desenho de uma célula, por exemplo, que vocês usam lá em ciências. Eu preciso ampliar muitas vezes para conseguir representar com detalhes essa informação no papel. Eu também estou falando ali de uma relação de escala de proporção, tá? E aí eu trouxe um exemplo ali para a gente entender como eu leio, como eu vejo essa escala, como eu entendo isso, né? 1 para 50 quer dizer o quê? Que este número aqui é o tamanho do desenho e que este número aqui refere-se ao objeto representado. Ou seja, a escala indica que o objeto é 50 vezes maior do que o desenho representa.
Cada centímetro do papel equivale a 50 centímetros da realidade. Então, aqui eu vou ter a proporção, certo? Aí eu reduzi esse lápis 50 vezes para representar ele no papel. Então, tamanho aqui do papel seria 1 centímetro, mas o tamanho real dele é 50. Tá? Então, isso são informações que a gente vai encontrar lá nos mapas. E para a gente entender melhor isso, como funciona, então, eu trouxe um exemplo prático aqui para a gente trabalhar na nossa aula, que não preciso nem de régua, nem de medidas, nada. Eu trouxe um caderno, cadernos que vocês têm aí, e aí um pedacinho de barbante que vai indicar para mim aqui qual é o tamanho real desse caderno. Então, tá aqui. Eu já cortei, deixei bonitinho lá, depois vocês podem fazer atividade em sala. Então, eu tenho o tamanho real. Quantas vezes eu quero reduzir o tamanho real desse caderno? 2 vezes? Então, eu dobrei o barbante aqui, eu tenho 2 partes. Se eu quero reduzir aqui mais, então eu dobrei aqui, eu vou ter o quê? 4 vezes reduzido, certo? Então, diminuir 4 vezes. Posso reduzir ainda mais? Posso, aqui eu vou ter 8 vezes menor do que a realidade. Olha o quanto ele fica menor. Se eu pegar o caderno e colocar aqui 8 vezes menor, esse é o tamanho que eu vou ter que desenhar no papel. Aí depois a gente pode medir com a régua e ver quantos centímetros deram aqui. Mas então, só a representação aqui de eu utilizar o barbante para a gente entender o que é essa ideia da escala. Tem relação com o tamanho real do objeto? Sim. Quantas vezes eu reduzi? 8 vezes. Ou seja, vai ser uma escala de 1 para 8, ok? Então, para a gente entender bem essa característica ali, por isso um exemplo, depois vocês podem medir outros objetos, então fazer experiências em casa aí para entender e usar a régua daí para fazer as medições e representar no papel isso que vocês mediram na realidade, certo? E aí aqui a carta, que é o resultado dessa redução para estudo, para entender o espaço geográfico. Então, uma carta aqui de uma determinada área ali, Cornélio Procópio, que eu vou ter uma escala 1 para 50 mil. Ou seja, 1 centímetro no papel equivale a 50 mil da realidade. Eu consigo observar aqui detalhes, por exemplo, das ruas, das quadras, enfim. Por quê? Numa outra imagem, uma escala diferente, do mesmo local ou da área ali, onde está aquele local, Cornélio Procópio, numa escala de 1 para 1 milhão ali, eu vou ter o quê? Cornélio Procópio é um pontinho ali. E aí eu vou ter outras cidades, inclusive, aparecendo nessa escala, que na escala anterior não aparece, porque ela é com mais detalhes, né? Então, por isso, diferentes escalas para uma mesma região, para uma mesma área, eu consigo desenhar no papel, utilizando diferentes escalas, reduzir mais ou reduzir menos, dependendo do nível de detalhamento que eu quero daquela área, certo? Isso através da escala. E aí uma questão bem importante de a gente pensar nesse sentido, que são as escalas grandes e pequenas. Quanto maior for o denominador ali, então 1 para 2 milhões e 500 ali, menos detalhes eu vou ter. Então, eu vou ter uma área aqui com uma determinada escala, onde o denominador dessa escala aqui é grande, então eu digo que ela é uma escala pequena, na verdade, porque vai mostrar menos detalhes. Agora aqui, eu tenho 1 para 4 milhões aqui, eu vou ter um denominador menor e uma escala, portanto, maior, com mais detalhes, eu consigo enxergar mais detalhes aqui, certo? Então, são essas diferenças ali das escalas. E aí eu digo, então, os tipos de escala. Como é que eu mostro isso no mapa? Nós sabemos que o mapa, para ele ser considerado, ele tem alguns elementos ali importantes, um deles é a escala. Então, nós vamos ter ali a forma de representar escala numérica, né? Que eu vou ler de que maneira ali? 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes ali. Sempre se é centímetro aqui, vai ser centímetro ali na hora de representar a escala numérica. Na escala gráfica, já me mostra ali a relação. Então, eu tenho 1 centímetro, 5 quilômetros da realidade, certo? 2 centímetros, 10 quilômetros da realidade. Então, a relação aqui na escala gráfica já é direta e hoje ela é mais usada nos mapas até do que a escala numérica, ok? Atividadezinha ali para a gente pensar nessa primeira parte aí da escala.
A escala em um mapa indica o quê? Então, pensem lá, leiam com atenção e respondam corretamente que a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com o exercício e a correção para vocês. A escala de um mapa vai indicar o quê? Qual a resposta certa para nós ali? Quantas vezes o tamanho original foi reduzido para ser representado no mapa? Então, quantas vezes eu reduzi essa relação ali do tamanho original com o que está representado no mapa, a gente vai chamar ali de escala, é o que a escala vai indicar para nós, ok? E aí, continuando ali com essa ideia, eu tenho uma forma de representar, uma técnica, que é a escala. E existem outras características que são importantes para a gente entender como é que eu consigo desenhar no papel informações da realidade, que a gente chama ali a espacialização dos fenômenos geográficos. Quem faz isso? Qual é a ciência ou área que estuda isso? É a cartografia. Então, ela se dedica à representação do espaço geográfico. Essa é a função da cartografia, estudar e representar no papel, através de todas as técnicas que são utilizadas, a realidade, o espaço geográfico, partes desse espaço geográfico, certo? Então, o mapa ali estabelece essa relação para a gente, né? Do que é real para o que está representado no papel e quais são as técnicas que são utilizadas pela cartografia para fazer isso, certo? Para espacializar os fenômenos. Entre os objetivos da representação de um determinado referencial, desde as áreas mais extensas, como continentes e países, pontos específicos de um determinado lugar, como um bairro, uma residência. Então, para fazer tudo isso, existe um conjunto de técnicas, existe uma ciência que desenvolve isso, né, que é a cartografia. Então, ela tem esta função, seja de um espaço geográfico pequeno, como um bairro, uma rua, enfim, até os continentes, as áreas maiores do planeta, né? A cartografia serve ainda para quê? Para orientação no espaço e para auxiliar nos deslocamentos. Toda aquela ideia de como se deslocar, hoje que está em alta a questão de GPS, de utilização da tecnologia para os deslocamentos, tudo isso está ligado à cartografia. Certo? Tem a ver com a cartografia até mesmo para a gente se deslocar de um lugar para o outro. Porque o que você enxerga lá no teu visor? Um mapa, né? Com detalhes. Então, isso é resultado do trabalho da cartografia, tá? E aí utiliza, entre outras coisas, a ideia da escala que a gente trabalhou, né? As tecnologias são avançadas, enfim, mas isso veio lá de uma base, de um início, que foi desenvolvido e ainda é hoje pela cartografia, tá? E aí o que nós vamos ter ali? Por meio dessas técnicas a gente vai criar uma série de produtos que vão auxiliar na compreensão das características do espaço geográfico. Os produtos são o resultado do trabalho da cartografia e que auxiliam nas mais diversas atividades da sociedade como um todo. O que nós vamos ter ali, por exemplo? Relevo, hidrografia, climas, são mapas. E o que são os mapas? São os produtos, são o resultado do trabalho, da ação da cartografia ali para representar e para nos fazer entender as características desses espaços. Nós conseguimos conhecer diferentes lugares do mundo sem estar lá no lugar propriamente, a partir do quê? A partir da cartografia, ok? Também ali a distribuição dos tipos de solo, localização, limites dos biomas.
Características do espaço físico natural, que a gente diz, são produtos do estudo da cartografia ali, da maneira como isso é representado no papel, tá? Aí aqui alguns exemplos para a gente entender, como do relevo, né? O que é o relevo? É a forma da superfície, áreas mais altas, áreas mais baixas, planaltos, planícies, depressões, montanhas, são características ali do relevo. Também a divisão dos continentes, né? Que a gente já viu em algum momento nas nossas aulas. Então tá ali, essas características aqui são o resultado da cartografia, do trabalho da cartografia. Ela também permite a espacialização de informações geográficas úteis para tomada de decisões, como eu falei para vocês, para diferentes atividades, para engenharia, para administração pública, tudo isso depende da cartografia. Para estudos sobre a população, por exemplo, também está ligado a resultados de trabalhos que são feitos pela cartografia. Os mapas são esse resultado. A gente estuda a partir dos mapas, mas quem os fez, né? Então nós temos lá a cartografia para dar esse suporte nesse entendimento. E aí ali mais alguns exemplos dos resultados dos mapas em relação a essas características ali, certo? Então bem importante essa questão. E alguns conceitos que vão envolver ali a cartografia, né? Coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas, pessoal? São valores numéricos que indicam a localização. Para localizar qualquer objeto em qualquer ponto da superfície terrestre, eu preciso ter ali uma coordenada geográfica, e que são definidas a partir dos valores da longitude e da latitude. O que é a longitude e a latitude? A latitude, a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. E a longitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, certo? E aí são, então, divididas ou estabelecidas a partir dos paralelos e dos meridianos, que são aquelas linhas imaginárias que indicam as medidas, usadas ali para se obter, né, as coordenadas geográficas. Projeção cartográfica é a maneira como eu vou desenhar a Terra num plano. Então, eu utilizo técnicas que são chamadas ali de projeções cartográficas e que também utilizam os meridianos e os paralelos para fazer essa relação. Os mapas, que são as representações gráficas em escala, então tem que ter a escala para ser um mapa, que vão representar no papel, num plano, algo da realidade, certo? Então, bem importante ali a gente pensar nessa informação. E as cartas, cartas topográficas, cartas geográficas, representam detalhes ali. Então, as cartas são mais detalhadas do que os mapas, certo? E aí nós temos o exemplo ali para a gente entender essa questão ali das cartas. Então, o Brasil, ali a gente diz que é um exemplo de articulação de carta. O Brasil dividido em pedacinhos, cada um desses pedacinhos ali vai ser uma carta topográfica que vai representar uma parte do nosso território em detalhes, com vários detalhes de informações. E aí, então, a gente divide ali o que era um mapa mais amplo em pedaços menores, que são as cartas, portanto, mais detalhadas, ok? Perguntinha ali para vocês pensarem um pouquinho nessa segunda parte, né? A primeira parte foi da escala. Para obter a coordenada geográfica de um ponto qualquer, precisamos das medidas de... O que eu preciso para obter a coordenada geográfica? Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos ali com a correção do exercício, então vocês tinham que responder, para obter a coordenada geográfica eu preciso de medidas do quê? Latitude e longitude, ou seja, as distâncias em relação às duas referências, a latitude em relação à linha do Equador e a longitude em relação ao meridiano de Greenwich. Então, tendo isso, eu encontro qualquer ponto da superfície terrestre a partir da latitude e a longitude desse ponto, certo? Aí, quando eu tenho as duas informações, eu tenho uma coordenada geográfica. E eu tendo a coordenada geográfica, eu tenho a localização daquele ponto, daquele lugar, daquele fenômeno geográfico no globo terrestre, ok? E aí, outra atividadezinha, essa é bem legal da gente fazer, porque nós temos aqui uma representação de parte do globo, eu vou ter ali as medidas das coordenadas, que são sempre em graus, né? A gente mede em graus porque é uma circunferência o nosso planeta. Então, as coordenadas geográficas sempre são ali em graus. E eu tenho pontos marcados aqui. Eu selecionei alguns ali, o ponto B, o M, o G e o L, e vocês vão dizer para mim qual é a latitude, qual é a longitude de cada um deles, ou seja, a coordenada geográfica. Lembrando que a latitude é em relação à linha do Equador, para o norte ou para o sul. Então, esse ponto está quantos graus para o norte ou quantos graus para o sul em relação à linha do Equador. E esse mesmo ponto está para leste ou para oeste do meridiano de Greenwich. Então, aí você vai dizer ali qual é a latitude, qual é a longitude, ou seja, a coordenada geográfica dos pontos que eu marquei ali. Façam rapidamente essa atividade, a gente já volta para corrigir junto. Voltamos então ali com a correção da atividade, ali para finalizar nossa aula. Então, o ponto B, 15 graus de latitude norte, 15 graus de longitude oeste. Então, tá ali o ponto B, ó, 15 graus ao norte do zero. O zero é a linha do Equador, lembram disso? Ele está 15 ali ao norte. E o zero ali, no sentido da longitude, é o meridiano de Greenwich. O ponto B também está a 15 graus para oeste, à esquerda da linha ali que marca o zero, tá? Aí o M ali está 30 graus de latitude sul e 0 graus de longitude, porque ele está exatamente ali em cima do meridiano de Greenwich, então é 0 graus. E está a 30 graus de latitude sul, então a linha do Equador está aqui, o ponto M está ali abaixo, ou seja, ao sul. Depois nós vamos ter ali o ponto G, 15 graus de latitude norte, 30 graus de longitude oeste, e o ponto L, 15 graus de latitude sul e 30 graus de longitude oeste. Depois vocês podem localizar os outros pontos ali a partir das coordenadas. Tendo as duas informações, eu tenho uma coordenada geográfica, certo? Então, relembrando ali o que a gente viu hoje, a definição de escala, tipos de escala, cartografia e as representações ali e a espacialização dos fenômenos geográficos. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.